Os personagens viraram bonecos e o texto virou imagem. A imagem é o resultado das técnicas de animação do grupo Pia Fraus, que está estreando hoje em São Paulo o espetáculo Flor de Obsessão. E o texto que inspirou o espetáculo saiu das páginas do maior e mais polêmico dramaturgo brasileiro. Flor de Obsessão, um espetáculo inspirado em Nelson Rodrigues, o universo do Nelson, projetado em imagens, já que não tem texto. Nelson em si já é complicado, fazer isso sem texto, acho que é mais complicado ainda. Como é que foi a concepção, o roteiro e tal? Olha, isso era um desejo muito antigo da gente de trabalhar com Nelson Rodrigues. E a gente trabalha nessa praia do teatro com objetos, com imagens. O que fissura a gente no teatro é esse processo. Então a gente realmente ficou elaborando como que podia ser essa junção desses dois universos. Nelson, que a força é super de texto, de palavra, com a imagem. A gente partiu do princípio básico que a obra do Nelson Rodrigues está pautada, né? Que é, de repente, o amor, a paixão e a morte, né? Sempre essa degladiação desses dois sentimentos. A tentativa de realizar o amor, de realizar os desejos no seu sentido mais completo e a própria repressão estabelecida por toda uma estrutura social, moral que está presente e criticada pelo Nelson Rodrigues o tempo todo. E assim, de alguma forma, as pessoas podem fazer várias leituras, já que não tem a prisão do texto. Não existe uma narrativa linear no espetáculo, então o público realmente vai ter liberdade para fazer de determinada leitura que ele quiser. É lógico que existe um fio condutor dentro do espetáculo, existe uma coerência nas imagens que estão acontecendo, mas ela é aberta para diversas interpretações do que viria a ser determinado boneco, determinada construção de imagem. Eles próprios quase têm vida própria na questão dramática, né? E eu queria saber de você, Beto, como é que você fez? Porque tem umas estruturas aqui, a gente pode mostrar ou não? Claro, claro. Tá aqui, ó, os segredos, né? Bom, aqui é aquela coisa meio de mago, né? De mágico, assim, que você vai descobrindo com o processo, com o tema que você está desenvolvendo, qual é o tipo mais adequado de boneco, que mecânica dá a dramaticidade que ele exige. E fomos assim desenvolvendo uma pesquisa e chegamos a esse boneco que responde exatamente o que a gente pretendia em relação à linguagem do Nelson Rodrigues, ou seja, uma coisa dramática, densa e principalmente a necessidade de um boneco que tivesse, como você me referiu, essa existência própria. A Ana Maria Mondini, ela é conhecida como bailarina, ex-bailarina do estágio, ex-balé da cidade, coreografou o Cisne Negro, o Guaíra e muitas coisas. Agora, eu não sabia que ela tivesse feito já um espetáculo coreografando bonecos. A gente se propõe a essa mistura, assim, a Pia Fraus, ela tem essa intenção de misturar teatro de animação, circo, dança, artes plásticas. Então a gente tende a isso, a gente se agrega, assim, chama pessoas que nos ajudem a fundir tudo isso num caldeirão. E a Ana foi um achado maravilhoso. Ela tem um domínio da leitura da dança teatral muito forte, né? Partindo daí, ela foi a pessoa perfeita, porque ela tinha sensibilidade para trabalhar o corpo da gente como segmento dos bonecos e vice-versa, o boneco como segmento do nosso corpo. E outra coisa interessante também é que vocês trocam de papel com os bonecos, né? Isso é muito legal. É um dublê do outro. Exatamente. Né? Sim, aquela coisa. As cenas mais arriscadas a gente joga na mão dos bonecos.
palcos da cidade chamam a atenção para uma estreia e uma peça bem movimentada com entrada franca. Flor de Obsessão é uma comédia que se inspira nas obras de Nelson Rodrigues sem a utilização do texto, somente com o teatro de animação. Vale a pena conferir esse novo recurso de linguagem que entra em cartaz a partir de hoje no Teatro Arthur Azevedo, na Avenida Paz de Barros, 955, a partir das 8 da noite, com ingressos a R$ 8. E hoje tem estreia nos palcos da capital. No Teatro Arthur Azevedo, Flor de Obsessão, um espetáculo do grupo Pia Fraus, que reúne atores e bonecos num texto inspirado na obra de Nelson Rodrigues. Hoje, às 9 da noite, na Avenida Paz de Barros, 955, na Moca. Ingressos R$ 8. Teatro. Atores e bonecos estão no espetáculo Flor da Obsessão, do grupo Pia Fraus. No Teatro Arthur Azevedo, na Moca, hoje, amanhã e domingo. Ingressos R$ 8. O polêmico dramaturgo Nelson Rodrigues continua inspirando as mais diversas montagens teatrais. Mas o que mais impressiona é como sua obra pode remeter a interpretações inusitadas. A peça Flor de Obsessão leva esse nome porque Nelson Rodrigues era assim denominado por amigos e jornalistas em razão da sua forma de encarar o universo. Os ícones amor e morte sempre foram uma fixação para o autor. E agora o grupo Pia Fraus de teatro retrata esse perfil num espetáculo diferenciado por múltiplas linguagens. Para falar sobre essa montagem, aqui no estúdio eu vou conversar com o diretor Francisco Medeiros e com o ator Beto Lima. Francisco, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Beto, tudo bom? Boa tarde. Como é que é essa peça teatral? Não tem texto, né? Que loucura é essa? Bom, a Pia Fraus, ela trabalha e desenvolve uma pesquisa de 12 anos justamente nessa área do teatro de animação. Ou seja, utiliza objetos, bonecos, não o boneco tradicional, para desenvolver as suas propostas dramatúrgicas. E realmente há muitos anos tem sido uma obsessão da Pia Fraus montar um trabalho sobre o dramaturgo Nelson Rodrigues. E nesse período viemos pensando como transportar isso, como transportar a linguagem dele para um espetáculo que traduza toda a força dramática dele sem usar o texto, já que ele é um autor essencialmente de texto poético. Então daí surgiu Flor de Obsessão, que na verdade é uma pesquisa em cima de todo o trabalho do Nelson Rodrigues, tanto dramático quanto o trabalho dele como cronista de jornal. Estudamos toda a obra dele e a partir daí fizemos um roteiro só com imagens e sem nenhum texto. Eu fico curiosa de saber como é que é a montagem de um roteiro de uma peça que não tem texto, ou seja, como é que vocês fazem? É por tópico? Como é que é? É complicado. É complicado justamente porque você tem que tirar do texto as imagens que ele sugere. A essência do trabalho dele. É como se ler uma poesia, né? Uma poesia, ela está totalmente estruturada, formalizada com palavras, mas ela te remete a um universo de imagens que vai além daquele texto propriamente escrito. Então, por aí você vai desenvolvendo, vai sentindo o que te sugere, como que essas imagens podem ser concretizadas. E daí vai surgindo as cenas, vai se alinhavando elas e acaba se constituindo uma história, né, propriamente dita. Agora, quando você fala que acaba se formando, né, Francisco, no palco, assim, uma associação com imagens, né? Como é que é? As pessoas vão formando o texto na própria cabeça, então? Seria isso? Eu não sei se as pessoas vão formando o texto na própria cabeça, mas na medida em que, no caso desse espetáculo, por exemplo, o roteiro é uma sucessão de cenas que mais ou menos ilustram a sensação que o Pia Fraus tem das imagens que emanam do texto do Nelson Rodrigues, e na medida em que essa estrutura do roteiro não é uma estrutura linear, ela, ao mesmo tempo que não propõe uma história com começo, meio e fim, abre para o público a possibilidade de inúmeras projeções. Ou seja, as leituras são as mais variadas, dependendo do perfil do espectador. Então, nesse sentido, eu acho que as imagens são, antes de tudo, pontos de estímulo para a projeção do espectador desenvolver a sua própria história, do que imagens que conduzam a uma leitura específica. Mas então a interpretação é muito pessoal, né? É uma coisa muito pessoal. Extremamente pessoal, mas ao mesmo tempo, na medida em que o Nelson lida
com imagens míticas, quer dizer, acho que a grande genialidade do Nelson é pegar o homem médio brasileiro e dar a ele uma dimensão universal. Eu acho que esse recurso lançado pelo Nelson Rodrigues é também um dos maiores valores do roteiro estabelecido pelo Pia Fraus. E o Nelson teve uma capacidade de mostrar o lado mais verdadeiro do ser humano também, né? Nos contos dele, na obra dele mesmo, né? De mostrar o lado mais obscuro, aquele lado que todo mundo esconde, mas que todo mundo sabe que existe, né? Isso é muito forte no trabalho do Pia Fraus também, e sempre com esse olhar mordaz, irônico do Nelson, né, que tem sempre um risozinho no canto da boca. Né? Exatamente, porque assim, os finais das crônicas do Nelson Rodrigues são aqueles finais em que você fala assim, nossa, mas que acidez no desfecho do e aquela do coisa, trabalho. ele te surpreende, mas você sabe que ele é extremamente previsível, né? O Nelson Rodrigues, eu acho que ele tem a capacidade de, na obra dele, ter colocado sempre isso, assim, aquela coisa que você espera, mas que geralmente as pessoas velam no contar, no finalizar, ele sempre coloca. Você sabe que aquilo vai acontecer, mas fica sempre aquela expectativa, ele não vai ter coragem de dizer aquilo. Mas olha, sem dúvida, final ele diz. Mas sem dúvida ele também trabalha com elemento surpresa. Com certeza. Você não está esperando aquele desfecho, você fala assim, mas onde ele foi buscar isso? É uma coisa bem interessante, né? Eu acho que o trabalho do Pia Fraus tem também um elemento a mais de surpresa para o público, porque de repente você diz, ok, eles lançam mão do recurso do teatro de animação, então tem boneco. Nesse sentido, para o público já tem uma coisa meio previsível, né? O boneco ou manipulador, de repente você entra no teatro, assiste um espetáculo como esse, e a manipulação dos bonecos, a linguagem desenvolvida por eles nesses 12 anos de trabalho e nas pesquisas que esse projeto está abrindo para o próprio grupo, revela alguns aspectos inusitados da manipulação, da convivência do intérprete com o boneco. Então, nesse sentido, tem uma série de surpresas também. Agora, quais são as múltiplas facetas desse espetáculo? Porque vocês não trabalham só com a animação de bonecos, tem outros ingredientes que pontuam aí o Flor de Obsessão, né? Que é justamente a fusão do ator e do boneco. Esse é o campo onde a gente atua, porque a Pia Fraus sempre acreditou que trabalhar com teatro de bonecos e atores, ou seja, você trabalha num campo de liberdade de interpretação muito mais amplo, muito maior, que te dá a possibilidade de levar ao público conceitos e versões assim de uma forma mais ampla mesmo, no sentido geral. Ou seja, você está trabalhando com dois elementos que o público que está captando aquilo, ele está tendo possibilidade de fazer duas análises. Ou seja, aquilo que está animando aquela forma e aquela forma que está representando, sendo animado por aquilo que anima. Então é um jogo assim de meta-teatro assim, que torna a coisa mais excitante, tanto para a gente que está no palco, como eu acredito para quem está assistindo o espetáculo. Não é E o boneco é aquela coisa, ele é um ícone muito antigo, ele é uma coisa divinizante, né? Ele é tão antigo quanto a própria cultura humana, então ele tem liberdades de dizer coisas que às vezes o ator por si só tem bloqueios para dizer uma plateia, ou está condicionado a conceitos morais assim que tem um certo bloqueio junto à receptividade do público. Então, essa liberdade que o boneco propicia para se dizer as coisas sem agredir, né, para nós é o aspecto assim, mais interessante, mais excitante de fazer essa mistura de linguagem. Vamos dar um gostinho para o pessoal que está em casa agora ouvindo esse nosso bate-papo e vamos mostrar algumas cenas do espetáculo que vocês trouxeram para a gente. Vamos conferir então, e vocês vão comentando se quiserem, vão fazendo algumas observações. Quer dizer, tem a participação dos atores, dos bonecos, né? E aí, na verdade, você vê, aí é um exemplo do intérprete se relacionando diretamente com o boneco, o intérprete não como manipulador, mas como personagem. Essa situação agora se modifica na medida em que o boneco passa a se relacionar com o boneco. Enfim, há um jogo entre boneco e manipulador extremamente diversificado, a partir da imagem clássica do Nelson Rodrigues do casamento. Né? E ali você pode observar que, na verdade, eles são duplos. Os manipuladores estão, de uma certa forma, representando os bonecos e intercambiando-se, né, na cena. Olha que fantástico, quer dizer, numa hora ele está fora ali da atenção e numa hora ele está dentro. Exato. Quer dizer, é uma loucura total. Eu quero saber depois do Francisco como é que ele pontuou esse espetáculo, porque não deve ser moleza não, né? Não, na realidade, isso tudo, eu como diretor, o que eu fiz foi ser só um olhar de fora, representando a plateia no período dos ensaios. Porque
Esse grupo tem 12 anos de convivência, quer dizer, eles têm um amadurecimento, não só criativo, mas da relação entre eles, que é absolutamente fascinante e impressionante. Esse material todo estava praticamente pronto quando eu cheguei. O que eu fiz foi dar uma alinhavada junto com eles e tentar fechar. Você diria que é o trabalho mais ousado que você faz em direção ou não? Eu não sei se é o mais ousado, porque a gente, como artista, está sempre buscando não adormecer a inquietude dentro da gente, né? Porque é disso que a gente sobrevive. Mas com certeza é um dos mais gratificantes. É arriscado. O que é o que dá gosto à nossa profissão, na realidade. Né? Ô Beto, falando do Nelson Rodrigues, através do roteiro, do roteiro que vocês prepararam para montar o Flor de Obsessão, que personagens vocês pensaram básicos? Porque o Nelson Rodrigues tem um universo interessante de personagens, né? O que vocês pensaram? Nós partimos, assim, basicamente do que a obra do Nelson Rodrigues, o que está mais presente na obra do Nelson Rodrigues. Ou seja, esse conflito humano, eterno. De relacionamentos. De relacionamentos, do amor, da morte, do desejo insatisfeito. Da mentira que o ser humano tem para consigo próprio e as suas vontades. Então, esse canal do Nelson Rodrigues, assim, pelo qual a gente mergulha e passa pela alma humana, assim, sem nenhum obstáculo, foi que norteou toda a obra. Ou seja, os conflitos que permeiam a obra dele toda, ou seja, o amor insatisfeito, o amor que sempre leva à tragicidade. Então foi isso que basicamente alimentou o processo de criação do roteiro do espetáculo. E o que eu achei interessante também é que o espetáculo, ele tem ingredientes como dança, né, e iluminação que são fortíssimos, não é isso? É, porque no espetáculo sem palavras, né? Não só a movimentação. Sem palavras, mas que dizem muito, Muito. né? Com certeza. A música ganha aí um relevo extremo, né? Quer dizer, muito maior do que num teatro de texto. Mesma coisa com relação à luz. Na medida em que o roteiro não é linear, então existem algumas ações que são simultâneas, então a luz acaba revelando de formas diferenciadas na mesma cena perfis diferenciados, digamos, da mesma imagem, né? E o olho do público pode livremente se direcionar para cá ou para lá a partir dos estímulos oferecidos pela luz, por exemplo. Né? Qual é a reação que vocês querem provocar na plateia? Que, aliás, vocês já estão provocando, porque vocês já estão em cartaz aí desde o dia 24 de julho, não é isso? De prazer. Antes de tudo. Antes de tudo, de prazer, porque não é um espetáculo que propõe-se assim, a questionar a obra do Nelson Rodrigues, de questionar valores, assim, posições dele em relação à moral, em relação à sociedade. É um espetáculo que pretende passar poeticamente o que a obra do Nelson Rodrigues passa em textos, né? Então, o desejo básico da companhia é dar alguns momentos de prazer, deleite visual, estético e poético para a plateia. Ou seja, não ficar dando aqueles textos imensos do Nelson Rodrigues, mas passando todo o universo dele, toda a ideia dele de uma forma poética, bonita e sem agressões. Essa é uma montagem totalmente diferenciada do que já foi feito até hoje de Nelson Rodrigues, né? Sim, tem um componente de nidetismo muito forte nessa proposta da gente, que inclusive, quando começamos a pensar o projeto, como a gente está vinculado nesses 12 anos ao teatro de animação e temos vivenciado, assim, tanto no Brasil quanto no mundo, porque a gente viaja muito para festivais internacionais, infinitas propostas de trabalho com bonecos. Inclusive, fora do Brasil se vê muito trabalho em cima dos clássicos, né, de cada continente, né? E a gente viu que o Brasil tinha um autor riquíssimo, né, dentro da nossa dramaturgia, polêmica e tudo mais, e que nunca tinha sido abordado especificamente com bonecos, e não só com bonecos, mas englobando uma linguagem múltipla como é a nossa, e foi a partir daí que surgiu esse delírio de montar. Por ser um espetáculo sem texto, Flor de Obsessão pode ganhar facilmente os palcos do exterior, não? Com certeza. É a intenção de vocês? Muita. Porque não só a intenção, como já faz parte da história do grupo. Desde 90 a gente vem viajando praticamente todos os anos e participando de festivais na Europa, já tivemos inclusive até na Índia, em Nova Delhi, no Festival Teatro de Bonecos. E o teatro de bonecos internacionalmente ele é muito bem organizado, ele promove eventos muito importantes. E a gente caiu dentro desse circuito, né? E então, sempre que a gente produz uma obra, literalmente ela já está mais ou menos encaminhada para esse tipo de circuito, né? Bom, então aproveitem enquanto Flor de Obsessão está em São Paulo, em cartaz,
porque daqui a pouco eles começam a viajar e você perde a chance de ver. Qual é o local, o horário, tudo direitinho? Nós estamos de quinta a domingo, de quinta a sábado às 21 horas e no domingo às 20 horas, no Teatro Arthur Azevedo, na Moca. Tá certo. Vale a pena um passeiozinho na Moca, conhecer aquela tradição toda. E é muito fácil chegar no Teatro Arthur Azevedo, né? Bem simples. Então, é na Avenida Paz de Barros, o telefone do teatro é 292-8007. 292-8007, é também o telefone de contato de vocês? Esse, diretamente do teatro, e o telefone do nosso estúdio é 291-8312. 291-8312. Isso. E é legal destacar que o Teatro Arthur Azevedo tem estacionamento. Olha, isso é uma maravilha. Isso é Hoje em bom, dia, teatro com estacionamento já é 50% do ingresso, né? Já é meio convite. Então tá ótimo. Eu quero agradecer a presença do Beto Lima, ator, e do Francisco Medeiros, diretor de Flor de Obsessão. Todos estão convidados, então, a comparecer no Teatro Arthur de Azevedo, enquanto eles estão em cartaz. E vocês têm alguma data prevista para sair de cartaz, não? A gente sai de cartaz no final do mês de agosto, porque inclusive essa é uma curta temporada, porque está dentro de um projeto da prefeitura de reativação dos teatros de bairro, que são estreias que estão sendo feitas de espetáculos novos nos teatros de bairro. Então é uma temporada curta de um mês, então, e depois a gente prossegue, sabe lá onde. Então, olha, até agosto eles estão no Teatro Arthur de Azevedo. Vai lá conferir, porque é uma montagem totalmente diferente do que você já viu nos palcos de teatro. Obrigada pela presença de vocês. Uma boa tarde. Tem até uma peça de teatro que é nada convencional, viu? Os atores não abrem a boca. Vamos ver. Você já imaginou ir ao teatro e comprovar que nenhum dos atores abre a boca? Calma, não precisa pedir o dinheiro de volta. A peça Flor de Obsessão substitui a fala por bonecos, coreografias e expressões corporais que já dizem tudo. O espetáculo é inspirado na obra de Nelson Rodrigues e sugere a discussão de tabus da sociedade e do comportamento humano. Mas como não há diálogo, a interpretação de tudo isso fica por sua conta. Oh, me acordo, não teria. Palhaços, malabaristas, trapezistas e uma orquestra fizeram a alegria da garotada no Parque do Ibirapuera neste domingo. Que domingão de alto nível no parque. Ninguém se incomodou com o tempo feio e São Pedro até que foi legal. Encheu de gente para assistir a Sinfonia Circense na Praça da Paz. No palco, a Orquestra Experimental de Repertório, só garotada, sob o comando do maestro Jamil Maluf. Músicas de Dvorak, Tchaikovsky e Strauss, a medida certa para a apresentação do grupo acrobático Fratelli e do Pia Fraus. Sob uma armação em forma de pirâmide, eles encantaram com os seus números circenses, pernas de pau e corda elástica. A menina da Maria Chiquinha cavalgou na maior alegria ao ritmo de Rossini. Era difícil saber quem estava mais maravilhado com o espetáculo, se os pequenos ou os pais. No fim da Sinfonia Circense, o maestro se confessou cansado e chamou um auxiliar, claro que com uma mãozinha. E para encerrar, tal qual no filme ET, pela primeira vez uma bicicleta cruzou o céu do Ibirapuera. Foi, sem dúvida, um belo domingão. Um espetáculo que mistura música clássica, malabarismo e bonecos gigantes faz a delícia da criançada no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Feita sob medida para comemorar o Dia da Criança, a Sinfonia Circense acabou deslumbrando também os adultos. A reportagem é de Cláudia Tavares. Dia cinza, prenúncio de chuva. Quase que o vendaval acaba com a festa. Motivo de ansiedade para as crianças que esperavam pelo espetáculo e para os atores acrobatas, preparados desde cedo. Unidos num pedido barulhento para acalmar os humores do tempo, eles trouxeram sol e alegria. A Sinfonia Circense teve espaço para tudo. Balé inusitado, confusão de pernas, braços que parecem tocar o céu,
são os bailarinos das pernas de pau. Bonecos gigantes que se movimentam ao som da música, numa coreografia engraçada. No mundo da fantasia, os animais também podem dançar. Palhaços desajeitados e carismáticos que aprontam a maior confusão. Histórias que mexem com a imaginação e levantam o astral. Corpos que se lançam no ar em movimentos cheios de graça e leveza. Esta trupe criativa foi formada por atores dos grupos Pia France Teatro e Acrobático Fratelli, ambos de São Paulo. Apostando na renovação do circo, criaram um espetáculo divertido, com som ao vivo da Orquestra Experimental de Repertório, também de São Paulo. Bastou 1 hora para que eles fechassem com chave de ouro a Semana da Criança. O mérito foi fazer felizes pais e filhos. Eu achei super legal a ideia. Por que você achou legal? Porque é super divertido para comemorar o Dia das Crianças. Achei legal. Por que você achou legal? Porque diverte. Eu adoro circo, né? Adoro essa coisa de rua. Acho que tá todo mundo precisando um pouco de ver isso. É uma troca muito imediata, né? Que o resultado é na hora. É ótimo, é ótimo. Não deveria ser só uma vez por ano, não. Deveria ser sempre.